Olá, tudo bem? Que bom ter você aqui conosco. Estamos dando seguimento à série de estudos baseado no livro de Atos dos Apóstolos, onde o tema central é o cristianismo pioneiro. Na aula passada, nós vimos os 4 pilares do nascimento da igreja. E hoje nós iremos falar a respeito dos fatos marcantes do seu início. Destacaremos os sermões. Para ser mais preciso, nós iremos tratar a respeito de 4 sermões. E o nosso texto áureo está lá em Atos, capítulo 4, versículo 13. Diz assim: Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Certamente você já ouviu um sermão que de alguma forma marcou a sua vida até hoje. O estudo de hoje é baseado em 4 sermões proferidos pelo apóstolo Pedro e o diácono Estevão, apresentados em 3 pontos cada: os fatos que motivaram o sermão e os resultados. O primeiro sermão que nós iremos ver hoje é o sermão de Pentecostes, a descida do Espírito Santo de Deus. Encontra-se lá em Atos, capítulo 2, do versículo 14 ao 36. O autor do sermão é Pedro. Esse sermão foi proferido na comemoração das festas das semanas, chamada no grego de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. E nós encontramos uma referência lá em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 9 e 10. Diz assim: Contem-se 7 semanas quando começarem a fazer a colheita. Iniciem a contagem das 7 semanas. Celebrem a festa das semanas ao Senhor seu Deus com ofertas voluntárias trazidas por vocês, segundo o Senhor seu Deus os tiver abençoado. Um aspecto interessante a respeito da festa das semanas, ou Pentecostes, é que essa era uma das 3 festas em que o povo judeu peregrinava até Jerusalém. Então, não importa onde eles estivessem. Após a Páscoa, eles então tinham essa comemoração, né, de Pentecostes, e eles então peregrinavam até Jerusalém para poder comemorar. E um outro aspecto interessante a respeito da festa das semanas, que essa festa, no 50º dia, ela representava o dia em que o povo judeu ele recebeu de Deus as leis. Então, esses são 2 aspectos interessantes a respeito da festa das semanas. Um outro ponto interessante da festa das semanas é que é uma única festa que não tem uma data específica, ela não tem uma data correta. Ela é uma contagem de semanas. Então, são 7 semanas decorrente da Páscoa, da comemoração da Páscoa, e no 50º dia, que é o fechamento dessa festa, a comemoração final e a representação disso tudo é o recebimento da lei de Deus do seu povo, pelo seu povo, tá? Então, os fatos então deste sermão. De repente, o som como de um forte vento, a visão de algo como línguas com a aparência de fogo, o poder do Espírito Santo tocando os discípulos e o milagre de falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia, fizeram o povo correr de todos os lugares para ver o que estava acontecendo. E alguns acharam que os discípulos estavam embriagados. Se a gente for analisar essa passagem bíblica que está lá em Atos capítulo 2, né? Bem no comecinho de Atos, antes mesmo dos versículos que tratam a respeito deste sermão, né, que é do versículo 14 ao versículo 36, nós vamos ver lá no início que diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar.
E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto, ou estão bêbados, estão embriagados, né? Então esse é o cenário quando Pedro, então, ele toma a palavra, né? Então ele começa a me fugiu a palavra aqui. Direcionar, então, esse sermão que nós conhecemos como o discurso de Pedro no dia de Pentecoste, tá? Então, aqui nós vemos nesse sermão, um dos pontos principais é o derramamento do Espírito Santo e os sinais extraordinários que já haviam sido decretados por Deus. Diante de suas reações, Pedro e os outros apóstolos se levantaram e começaram a falar. Vejamos os pontos principais desse sermão. Respondendo aos que pensavam que eles estavam embriagados, Pedro falou sobre o cumprimento de uma profecia do profeta Joel. Então, Joel 2, do 28 ao 32. O versículo está aí, para os irmãos poderem ler. Conhecido por todos os judeus, o derramamento do Espírito Santo e os sinais extraordinários já haviam sido decretados por Deus. Então, aquilo que estava acontecendo, né, deles terem visto como se línguas partidas de fogo estivessem pousando ou repousando sobre aqueles homens e cada um então entendia em seu próprio idioma, né, nativo, e como nós vimos aqui, existiam pessoas de diversos locais que falavam línguas totalmente diferentes um do outro, idiomas totalmente distintos, e eles ali, cada um entendia na sua própria língua, na sua língua nativa. E então eles começaram a questionar, mas o que é isso? O que está acontecendo aqui? E alguns até chegaram a zombar, não, isso aqui é embriaguez. Isso aqui, o que está acontecendo é embriaguez. Então Pedro, ele toma a palavra e fala assim, peraí, o que está acontecendo aqui é o cumprimento da profecia feita pelo profeta Joel a respeito do derramamento do Espírito Santo. Isso aqui que nós estamos vendo, que nós estamos vivendo, é o derramamento do Espírito Santo. Um outro ponto principal que nós encontramos nesse sermão é que Pedro apresentou Jesus realçando seus feitos na presença de muitos que ali estavam, bem como a rejeição deles, culminando com a sua morte. Nós vamos encontrar esta passagem lá em Atos 2, do versículo 22 ao 24. Então, em seguida, ele apresentou Jesus, realçando seus feitos na presença de muitos que ali estavam, bem como a rejeição deles, culminando com sua morte. Falou ainda sobre as incontestáveis provas em cumprimento da profecia. Então, ele cita Salmo 16, capítulo 16, do versículo 8 ao 11, da ressurreição de Jesus, provando ser ele mesmo o Filho do Deus Altíssimo. E
Concluindo sua explicação, Pedro citou outra referência profética davídica, o Salmo 110, versículo 1, afirmando a exaltação de Jesus Cristo pelo próprio Deus, confirmando mais uma vez sua ressurreição e glorificação nos céus, à destra de Deus. Nós vemos isso do versículo 33 ao 35. Para os judeus, relembrar as profecias era importante. Então, nós vemos essas citações, nós vemos que Pedro ele usa esse instrumento, né, de citar os profetas justamente porque o povo judeu era muito ligado a isso. Eles tinham essa referência muito clara. Então, quando Pedro ele consegue fazer esta ligação do que está acontecendo ali com aquelas profecias, isso para o povo judeu fica muito, muito claro que realmente é algo vindo de Deus. Tá? E os resultados com isso é que o apelo foi feito numa afirmação ousada e confiante e a resposta foi imediata. Irmãos, o que devemos fazer? Nós vamos encontrar isso lá no versículo 37, diz assim: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então nós vemos aqui as primeiras confissões. Mas isso só se deu porque Pedro ele falou com ousadia, ele falou confiante. Pedro ele tinha propriedade daquilo que ele estava falando. Não era um sermão raso, não era algo que ele tinha ouvido, mas era algo que ele tinha presenciado. As referências que Pedro fez, as ligações que Pedro fez neste sermão, apontando lá para as profecias do Antigo Testamento, aqui no caso para nós, fez com que o povo judeu parasse e tomasse conhecimento daquilo que representava para a vida deles. E muitos ali perguntou: irmãos, o que devemos fazer? Então nós queremos nos reconciliar com Deus, nós queremos ser perdoado por Ele. O que nós devemos fazer? E a resposta de Pedro é: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, os resultados deste sermão foi confissão, arrependimento. Foi vidas sendo transformadas. O segundo sermão que nós vamos ver é o sermão da afirmação. Pedro está agora no templo. Atos capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 26. Você pega a sua Bíblia aí e acompanha comigo as referências. Então, o autor desse sermão também é Pedro. E agora o local onde ele foi pronunciado foi no templo diante da Porta Formosa. Os fatos aqui é a súplica de um mendigo à porta do templo e sua cura. Diante desse fato, a multidão correu admirada para o templo e Pedro viu a oportunidade de testemunhar sobre o autor da vida. Olha só, Pedro ele era muito inteligente e certamente muito usado pelo Espírito Santo. Ele estava muito alinhado, ele estava muito afinado com o Espírito Santo de Deus. Ele não perdia a oportunidade. Então, nessa passagem do capítulo, a citação aqui para a gente está do versículo 11 em diante, mas eu vou ler o início do capítulo 3, onde Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés
e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Então, este é o cenário. Um mendigo que está à porta do templo, ele tinha uma deficiência física, né? Que ele fala que é coxo de uma perna, ou seja, ele tinha problema em uma das pernas. E Pedro e João, ao passar ali por aquele homem estava acostumado a pedir esmolas, ele então pede esmolas para Pedro e para João. E nesse momento em que ele pede uma esmola, uma ajuda a Pedro e João, Pedro então fala, olha para nós. E aquele homem então ele pega e deve ter pensado, até o texto ele relata que seria lhe dado alguma coisa. Mas Pedro ele fala, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Mas o que eu tenho eu te dou. Então, o que Pedro tinha a oferecer, senão uma fé em Cristo Jesus? E é essa fé que Pedro faz com que aquele homem experimente, olha. No nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Pedro não ofereceu outra coisa a não ser a fé em Cristo. Essa fé transformadora. E aí o ponto principal desse sermão é o reconhecimento que a obra é de Deus. E eles eram apenas instrumento em suas mãos. Pedro e João, não foram eles que fizeram com que aquele homem deixasse de ser coxo, deixasse de ser um homem com um defeito físico e passasse a andar. Mas eles eram apenas instrumentos na mão de Deus para levar a fé, a esperança para ele. Então quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo, israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando ele já havia decidido soltá-lo. Pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Porque o que acontece depois desse ato maravilhoso deste homem ser curado é que agora aquelas pessoas passaram a seguir Pedro e João para, o que esses homens têm de mais? E Pedro, então, vendo tudo aquilo, ele fala, não, olha, não fomos nós. Nós somos apenas intermediários disso tudo. Nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Então é algo interessante para nós, né? Sabermos que quando Deus nos usa para determinada obra, para uma determinada causa, nós não devemos pegar este reconhecimento para nós, mas entender que fomos usados por Deus para esta obra maravilhosa. E nos alegrarmos com isso, por sermos usados por Ele. Então Pedro ele deixa bem claro, olha, foi pela fé no nome de Jesus. Outro ponto principal é a afirmação da divindade de Jesus. Pedro deixa bem claro, Pedro destaca, olha, foi Jesus, o mesmo Jesus que vocês traíram, que vocês negaram, o mesmo Jesus que vocês entregaram à morte. E também a afirmação do poder de Jesus sobre a morte e a oportunidade para o arrependimento e confissão. Nós vemos isto lá em Atos, né, no capítulo 3, do versículo 18 ao 26. Eu vou ler esse trecho. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados.
a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Porque Moisés disse: o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão em tudo o que ele lhes disser. Quem não der ouvido a esse profeta será exterminado do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram estes dias. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão: na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Pedro não pegava leve, não, né? Nós vimos aqui que Pedro ele tinha ousadia. E qual foi o resultado disso? Qual foi o resultado desse sermão após Pedro proferir essas palavras? Então, muitos dos que ouviram esse sermão se converteram, elevando o número dos discípulos para quase 5.000 almas. Olha só que interessante. Mais uma vez nós vemos conversão. Mais uma vez nós vemos a ação de Deus em meio a estes eventos. E nós vimos ali que o propósito de Deus realmente é chegar o homem ao arrependimento, que ele compreenda que o caminho que ele estava levando, as escolhas que ele estava levando, eram escolhas para a morte eterna. Então, muitos deles ali, ao ouvirem este sermão de Pedro e tomarem consciência das suas escolhas de outrora, peraí, temos que nos arrepender, temos que nos converter. E aí, o número de discípulos, então, passa para quase 5.000 almas. No primeiro sermão lá, que nós vimos de Pentecoste, foram 3.000. Então, no próximo sermão agora é o sermão do antagonismo religioso. Pedro agora está no Sinédrio. Nós vamos encontrar a referência lá em Atos, capítulo 4, versículo do 1 ao 22 e o versículo 31. Então, o autor desse sermão também é Pedro, né? E o local onde foi pronunciado foi no Sinédrio. Ele ainda está ligado com o sermão anterior, tá? Os fatos é a cura de um homem de 40 anos que era aleijado de nascença e pedia esmolas à porta do templo. O ensino dos apóstolos sobre Jesus e a sua ressurreição dentre os mortos e o crescimento exponencial dos seguidores de Jesus. Agora nós vemos aqui que acontece algumas dificuldades, né? Tentam impor algumas dificuldades para Pedro e João por conta disso que estava acontecendo, porque agora a multidão tinha visto, várias pessoas tinham visto que aquele homem que antes era um aleijado, agora ele estava andando, glorificando a Deus, como se nunca tivesse passado por nenhuma dificuldade. Como se aquele homem, tudo aquilo que tinha acontecido na vida dele era fantasia. A partir daquele momento, tudo mudou. Então, agora tem uma multidão interessada em saber cada vez mais. E com isso também, aguçou agora o quê? O olhar dos principais, daqueles que eles cuidavam do templo. Então, agora, peraí, está acontecendo um movimento estranho aqui. Então, é isso que nós vamos ver nesse sermão. Os pontos principais desse sermão. Seu sermão foi conciso, mas não deixou dúvidas aos presentes de que aqueles homens, Pedro e João, haviam convivido com Jesus. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciões,
Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então, olha só que interessante. Esse último versículo aqui é justamente o nosso versículo áureo. Eles chegaram, nós vemos aqui que Pedro ele é bem conciso, né? Ele é bem resumido. Ele fala, olha, sabe Jesus? O Nazareno lá, que vocês crucificaram? Então, Deus ressuscitou ele dentre os mortos. E foi por intermédio deste Jesus, por intermédio do nome deste Jesus, que este homem que está aqui na presença de vocês, ele foi curado. Aí, aqueles homens ali, que eram os líderes do templo, os líderes religiosos naquele momento, eles pegam e falam assim, peraí, isso não pode ter vindo, Pedro e João não podem simplesmente ter ouvido isso. Ou eles não têm estudo suficiente, eles não têm conhecimento suficiente para falar com tanta ousadia, com tanto conhecimento a respeito desse assunto. Porque Pedro ali, agora ele estava falando sobre um assunto que mexia muito com os judeus, que era a respeito da ressurreição. Pedro estava mexendo ali num aspecto que para o povo judeu ali, tinham muitos, né, que não acreditavam na ressurreição dos mortos, e Pedro ele toca nesse aspecto, e quando Pedro ele está falando ali com essa ousadia toda, com essa convicção, com esse conhecimento, aqueles homens, espera aí, esses homens aqui, Pedro e João, eles não têm estudo suficiente, eles não têm conhecimento suficiente, se não tivessem realmente vivido com Jesus. Eles realmente viveram com Jesus, eles conhecem Jesus não somente por ouvir, mas eles conhecem Jesus porque eles andaram com Jesus, eles conviveram com Jesus. Então, quando eles olham para esse aspecto, eles falam assim, não tem o que a gente fazer. E a gente vai ver isso aqui no segundo ponto. Além disso, o sermão foi tão poderoso que deixou os sacerdotes e líderes judeus admirados. E diante da manifestação do poder de Deus no homem curado diante deles, o Sinédrio ficou sem alternativa senão liberá-los. Né? Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário. Porque o que eles iam falar? Não, isso aí é uma obra de feitiçaria. Né? Isso aí, sei lá, é um encanto que vocês fizeram. Mas não, o homem estava lá, seguindo a Pedro e João. O homem estava lá glorificando, estava feliz da vida por aquilo que tinha acontecido com ele. Então, como que eles poderiam dizer ao contrário? Como que eles poderiam negar algo que estava ali notório, estava à vista de todos? Então, mandando Pedro e João sair do Sinédrio, discutiu entre si, dizendo, que faremos com estes homens? Eles não sabiam o que fazer com Pedro e João. Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, os senhores mesmo julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado
como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Olha que maravilhoso. Mas olha só, quando realmente nós compreendemos o Evangelho de Deus, quando nós compreendemos o amor de Deus através de Cristo Jesus para nossas vidas. Será que nós teríamos essa mesma ousadia quando em algum momento estivéssemos passando por alguma perseguição e alguém falasse, olha, para de falar desse Deus, para de falar desse Jesus, será que nós teríamos essa mesma convicção que Pedro e João tiveram ali naquele momento? Olha, julgue vocês. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Pedro estava sendo bem claro com eles. Como que eu posso me calar? Como que eu posso deixar de anunciar essas coisas? Se é isso que eu tenho visto, se é isso que eu tenho ouvido. Então, é algo muito interessante. E o resultado? Que a oração da igreja foi atendida e eles receberam o poder de Deus. Então, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Os líderes religiosos se enraiveciam e a multidão se alegrava e louvava ao Senhor. Nós vamos encontrar isso em algumas passagens, Atos 4, do 17 ao 21, mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. E Atos capítulo 4, 24 a 31, ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque de fato nesta cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungistes, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Mais uma vez, nós vemos ali que quando nós falamos com propriedade, né, quando não é simplesmente uma divulgação, uma propagação do Evangelho, mas quando é algo que nós falamos com convicção, os resultados, eles surgem de uma forma sobrenatural. Nós vimos que Pedro e João deveriam ter sido presos, mas presos por qual motivo? Por estarem falando e anunciando a verdade? O próximo sermão, então, é o sermão da história do povo de Deus. Estevão. Está lá em Atos, capítulo 7, do 1 ao 49, versículos 56 ao 60. E Atos, capítulo 8, versículo de 1 a 4. O autor do sermão foi Estevão. O local onde foi pronunciado foi no Sinédrio. E os fatos, crescimento exponencial constante dos discípulos de Jesus, incluindo vários sacerdotes judeus, a ação poderosa de Deus por meio de Estevão, a oposição dos escravos que haviam se convertido ao judaísmo e o testemunho falso dos acusadores subornados pelos membros da sinagoga. Então, esse é mais um sermão importante. Que agora esse sermão não foi proferido por Pedro, mas aqui agora nós vemos um outro personagem muito importante da história da igreja,
que é Estevão. E os pontos principais desse sermão. Começando com Abraão, Estevão discorreu sobre toda a história do povo escolhido de Deus, realçando seus atos de desobediência e a misericórdia de Deus em manter o seu pacto com os seus escolhidos, confirmando tudo com as Escrituras. As palavras finais de seu sermão são de repreensão aos líderes religiosos presentes no Sinédrio pela teimosia, dureza de coração e a violência usada no passado para fazer calar aqueles que foram enviados por Deus para anunciar a vinda do Messias. Os resultados. Então, após esse sermão de Estevão, o resultado foi o apedrejamento de Estevão sem julgamento nem condenação legal. Nós encontramos isso lá em Atos, capítulo 57 e 59. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele e, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo, e enquanto apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, veja que nem sempre, né, o sermão em si, aquele que tá ali anunciando a palavra de Deus, né, divulgando a palavra de Deus, nem sempre o resultado final vai ser a exaltação. Por exemplo, Estevão ali, no caso, ele foi apedrejado. Né? Estevão é o primeiro mártir da igreja cristã. Então, e qual foi o motivo? Não teve motivo. Simplesmente por estar falando do reino, por estar falando de Jesus, por estar anunciando Cristo. Nós temos alguns países ainda que têm essa perseguição contra os cristãos, contra aqueles que falam a respeito de Cristo. Graças a Deus que aqui no nosso país nós não temos esta perseguição, nós conseguimos falar abertamente, né, de Cristo, nós conseguimos pregar em praças, nós conseguimos anunciar o Evangelho nos lugares que nós desejarmos. E às vezes isso até, eu não sei se é algo bom ou ruim, porque a igreja, por ter essa liberdade, acaba não usando dessa liberdade. Nós vemos que a nossa igreja, né, agora eu digo, a nossa igreja brasileira como um todo, às vezes ela fica muito estagnada em seu lugar de ação. Já não tem mais saído nas praças, não tem feito mais um evangelismo com mais imponência. A gente acaba sendo um pouco preguiçosos. Nós vemos aí que em alguns países que existe a perseguição, os cristãos parece que eles são mais instigados a falar do amor de Cristo. Nós temos uma missão chamada Missão Portas Abertas, que trata muito a respeito desses países onde há perseguição cristã. Então, depois, se você tiver até curiosidade em conhecer um pouquinho mais, procura aí no Google, né, Missão Portas Abertas. Tá? Você vai ter lá vários relatos de perseguição, de acontecimentos que está tendo em nossos dias. Tá? Então, um outro resultado, uma perseguição acirrada começou naquele mesmo dia e os crentes foram dispersos para todos os lugares. E Saulo consentia na morte de Estevão naquele dia. E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Atos capítulo 8, versículo 1. Então, um outro resultado deste sermão foi a perseguição acirrada contra os crentes. E o último resultado que nós vemos é a morte de Estevão,
o primeiro mártir, fortaleceu os irmãos e a dispersão provocou uma multiplicação ímpar da igreja. Olha só, por conta da morte de Estevão, né, agora os cristãos eles passam a ser perseguidos, só que ao invés deles saírem calados, né, de não quererem testemunhar da sua fé, por onde eles passam agora, eles saem anunciando. Então, alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então, agora não estava mais concentrado em um só lugar. Agora, aqueles homens que passaram a ser perseguidos, aqueles homens e mulheres que passaram a ser perseguidos, por onde eles passavam, eles testemunhavam do amor de Cristo. Eles pregavam a palavra. Então, nós vimos a ação ali de Pedro, de João, né? Que João esteve em vários momentos ali ao lado de João. Nós vemos agora Estevão, nesse sermão, e tudo isso está propagando para o crescimento da igreja. Tudo isso está sendo conduzido para o crescimento da igreja. Então nós vemos que, por mais negativo que seja, né, negativo eu digo por conta da morte de Estevão, por conta da prisão, mesmo temporária ali de Pedro e João, mas nós vemos que tudo isso foi para o fortalecimento da fé e para o crescimento da igreja. E a conclusão: como dissemos no início, estes sermões encerram grandes e poderosas lições para os nossos dias. O que mais lhe impactou? Você tem sofrido perseguições? Tem sido confrontado por causa das suas convicções bíblicas ou tem sido tentado a negar a fé em Jesus? Reflita sobre essas questões e peça ao Senhor que lhe dê a mesma ousadia destes servos do passado para continuar a obra de proclamação das boas novas de salvação. Eu gostaria, antes de encerrarmos esse estudo, eu gostaria de fazer um desafio. E é um desafio bem fácil. Tá? Não vou falar para você ir até a praça da sua cidade e fazer um sermão ali em praça pública. O que eu vou fazer é algo bem simples. E aí você escolhe, decide fazer ou não, até porque você tem liberdade para isso. Mas eu deixo como um desafio. Eu gostaria que você escolhesse alguém aí na sua lista de contatos do seu WhatsApp. Escolhe uma pessoa que não é cristã. E durante essa semana, envia para ela versículos bíblicos, mas não é qualquer versículo bíblico. Versículos bíblicos que demonstrem o amor de Deus pela vida dela. Então, durante essa semana, a começar por hoje, domingo, até o sábado, envia para ela versículos bíblicos onde demonstra o amor de Deus pela vida dela. E aí, depois, se você quiser compartilhar o resultado disso, eu vou ficar muito agradecido e contente. Eu quero deixar aqui para vocês, para a próxima aula, os textos que nós iremos usar no estudo, na próxima lição, tá? Então, tá aqui para vocês. Se vocês quiserem tirar um print dessa tela aí, fiquem à vontade, tá? Então, na segunda-feira, Atos 2, do 1 ao 8, na terça, Atos 2, do 9 ao 13, quarta, Atos 3, do 1 ao 10, na quinta, Atos 5, do 1 ao 10, na sexta, Atos 5, do 11 ao 16, no sábado, Atos 9, do 32 ao 35, e no domingo, Atos 9, do 36 ao 43. A nossa referência bibliográfica é a revista O Cristianismo Pioneiro, tá? O livro de Atos dos Apóstolos, da editora Convicção. Eu quero agradecer desde já pela sua companhia. E se você ficou com alguma dúvida, tá? Usa o nosso canal direto, que é o e-mail, tá?
ebdnocaminhodafé@gmail.com. Eu terei o maior prazer de tirar as suas dúvidas. Aquilo que eu não souber, eu vou procurar junto ao meu pastor para poder te esclarecer. E se você desejar também em seu coração, você tem total liberdade para compartilhar esse estudo com os seus amigos, seus colegas, seus familiares, tá bom? Fique bem à vontade. Antes de encerrar, eu gostaria de orar pela sua vida. Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de aprender através da tua palavra aquilo que nós devemos fazer, como nós devemos praticar, Senhor Deus, o teu amor. Obrigado, porque através, Senhor Deus, da tua palavra, nós conhecemos mais a respeito do Senhor, a respeito da sua natureza. Conhecemos também a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conhecemos a respeito do nosso Consolador, o Espírito Santo do Senhor. Muito obrigado por esse privilégio que o Senhor nos dá de te servirmos e de andarmos com o Senhor. Continua abençoando as nossas vidas. Abençoa esta pessoa, Deus, que está me ouvindo neste momento, que me acompanhou, Senhor Deus, no decorrer desse estudo. Que o seu lar, a sua família possam ser abençoados pelo Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá. E espero, Senhor meu Deus, que este estudo ele possa trazer na vida deste que me ouve, possa trazer, Senhor Deus, algo sublime da tua parte. Possa trazer uma revelação maior. Peço perdão por aquilo que eu tenha deixado de falar, por aquilo que algum erro que eu venha ter cometido, mas o Senhor sabe que tudo eu tenho feito com amor, Senhor Deus, e grato por estar sendo usado pelo Senhor. Muito obrigado. Fica conosco e nos abençoa. No nome do teu Filho Jesus. Amém.